Se o INSS está dificultando aí prorrogações de incapacidade para auxílio doença, é muita sacanagem. Meu Deus, presta atenção nesse conteúdo, pessoal. O INSS é responsável por analisar e conceder benefícios para os trabalhadores, para os segurados, né? Incluindo auxílio doença, que é o chamada incapacidade temporária. Fizeram reunião uma semana para mudar o nome, né? Nossa, que coisa importante. É igual quando eles vão fazer essas operações de caçar corrupto, eles ficam um mês analisando qual é o nome da operação. E no final não dá em porcaria nenhuma, né? Esse benefício é essencial para quem está afastado, né? Por motivos aí de não conseguir trabalhar, de exercer as suas atividades laborais, né, plenamente. No entanto, nos últimos anos, os segurados têm enfrentado tanta dificuldade para conseguir prorrogar o auxílio-doença, mesmo apresentando laudo, comprovações médicas que demonstram a continuidade da incapacidade. Lembra do teste médio, né, que prorrogava a cada 30 dias, era só mandar pelo portal Meu INSS a documentação e eles iam renovando a cada 30 dias. Hoje, a prorrogação do auxílio-doença, que deveria ser um procedimento relativamente simples, o segurado que ainda não se recuperou, por exemplo, da saúde, se ele apresenta novos documentos e solicita ao INSS que continue uma prorrogação do benefício sendo pago para sua recuperação, na prática, o INSS não tem que ficar. É só olhar a documentação, verifica ali, porque geralmente vai estar uma documentação de um especialista que está acompanhando o caso desse segurado. Então não tem contestação. Não tem o porquê um peritozinho lá, que a gente nem sabe se é médico ou não no INSS, contestar um especialista. Sabe? É brincadeira, é desrespeito, é humilhação, sabe? Para o pagador de impostos. Olha, eu vou te contar uma coisa, viu? Ou a gente muda esse país de uma vez, na porrada se precisar, ou então nós estamos todo mundo full no buraco. Na onde você pensou mesmo? Muitos segurados relatam que mesmo com laudos recentes detalhados de especialistas, os pedidos de prorrogação são negados sem justificativas claras. Tá? E o que gera isso? Insegurança, a pessoa que já não está apta para trabalhar, já está passando por dificuldade, emocionalmente abalado, sabe, sentindo dores, muitas vezes fazendo tratamentos com remédios que estão algum tipo aí de sei lá, contraindicação, algum tipo de deixa a pessoa deprimido, ansioso, sabe? Tem pessoas que, poxa vida, será que ninguém tem respeito desse INSS, nessa porcaria desse governo que está aí, não é? Será que esses pilantras aí só pensam em roubar? Sindicatos, ONGs, associações, metendo a mão no dinheiro de quem mais precisa? Será que... E o pior de tudo é que tem gente aqui no canal, sabe, é insignificante o número, mas tem gente que aplaude isso ainda. Será que você não teve um pai, uma mãe, um avô, um tio, alguém lá do INSS que foi roubado e você aplaude esse tipo de coisa? Outro ponto crítico é a demora nas análises do pedido. As seguradas se aguardam meses para ter uma resposta de prorrogação e outra, muitas vezes ficam sem renda. Essa morosidade, ela prejudica diretamente o sustento das famílias. Não é o segurado, por trás do segurado tem família. Além de agravar a situação emocional, né? O que já está fragilizado vai ficar pior ainda. Como é que você pode se recuperar, por exemplo, de um problema emocional passando por isso no INSS? Especialistas estão destacando que tem que ser priorizado pessoas com relação à prorrogação. Se estão apresentando que ainda estão incapacitados para o trabalho, que é somente dar continuidade no que já foi comprovado, não tem justificativa, pessoal. É sacanagem, é pilantragem, é falta de respeito. Não tem outro nome para se dar isso. O auxílio-doença, ele existe justamente, que é o benefício de porta de entrada para a maioria dos segurados. A pessoa não fica doente porque quer, não se acidenta porque quer. Outro aspecto que preocupa é a substituição das perícias presenciais por análises documentais. Olha aí, ó, em determinados casos. Embora, né, a digitalização traga agilidade, ela também aumenta a chance de erro. Que muitas vezes o perito não tem acesso a informações detalhadas do quadro clínico do segurado. E esse modelo vai gerar o quê? A inteligência artificial faz uma análise, mas ela, bom, apesar que a gente fala que ela não é humana,
muitos que fazem aí até perícia presencial também não são humanos, né? Tem corpo, tem coração, tem sangue, mas humanidade não tem nenhuma, né? Bom, há relatos de segurados que tiveram prorrogações negadas sobre a alegação de terem recuperado a capacidade laboral, quer dizer, chamou o segurado de mentiroso, chamou o especialista que trata desse segurado de mentiroso. É assim, mesmo em situações que o próprio médico que está acompanhando o caso, ele recomenda o afastamento, porque pode piorar a situação. Chega no egocêntrico, nos semideuses do INSS, não é levado nada em consideração, não. O que acontece? É a judicialização. Tá? O segurado vai para a justiça. Agora, é o grande problema, né? Você já está sofrendo com tudo isso, vai entrar na justiça, e a justiça não é rápido. Existem situações, por exemplo, que está passando por necessidade, o estado de vulnerabilidade é tão grande que não tem nem alimentação, que chegando isso a um juiz, ele pode conceder uma liminar, que seria uma tutela antecipada, mas não é para todo mundo. E nesse caso, teria que ter um advogado. Né? Você tem que ter um advogado, tem que ter alguém aí para te representar. E os processos, eles são demorados, mas você pode, numa situação extraordinária aí de vulnerabilidade, conseguir uma tutela. Porque olha o absurdo. Você tem que recorrer à justiça porque o INSS não quis prorrogar o auxílio-doença. Olha que absurdo isso. Se você já recebe o auxílio-doença, é porque você já comprovou que você está incapacitado. E o que você está pedindo é somente um tempo a mais, porque a sua recuperação não foi plena. Além da questão jurídica, existe também o impacto social. Quando o auxílio-doença ele é cortado de forma indevida, o segurado ele é forçado a retornar muitas vezes ao emprego. E aí? E sem estar em condições. O que pode agravar a doença, gerar novos problemas de saúde, e isso acaba aumentando os gastos com o próprio sistema de saúde e prejudicando aí a produtividade. Quer dizer, eles falam tanto, né, dos cofres, do erário público, isso e aquilo, e olha o que eles fazem. Os intelectualoides que nós temos nesse país, né? E ainda os caras aparecem com charuto na mão, fazendo pose de colete, com prateleira lotada de livro atrás, né? Como se eles fossem o... Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu amigo e minha amiga, eu às vezes falo, né? A gente já se revolta do lado de cá fazendo pesquisa, tendo que trazer esse tipo de conteúdo. Imagina você aí, que está numa situação de uma doença crônica grave, sentindo dor, tomando medicamento, sabe? Faltando dinheiro, problema sério, ameaça de perder benefício. Meu Deus do céu. Eu só vou falar uma coisa, não desista não, viu? Vai atrás, vai na justiça, entra com recurso, vai na ouvidoria, grita, sabe? Não desista, porque é isso que eles querem, tá? Eles fazem isso exatamente para você desistir. Que aí sobra mais dinheiro para vagabundo de sindicato e de associação, entendeu? E para esses vagabundos de esquerda, que são contra tudo que é para ajudar o povo, viu? E não adianta você aí de esquerda que está me assistindo se revoltar não, viu? Não adianta, é só você olhar as votações dos projetos que vão beneficiar o povo para você ver como os que vocês elegeram votam, viu? Se existe hoje CPMI que está apurando essa falta de vergonha de roubar aposentado e pensionista há 30 anos, é graças ao pessoal de direita. Porque os da esquerda todos foram contra a CPMI. Tem 2 já que foram mandados para a cadeia. E não foi com voto da esquerda. Viu? Então é a direita que está fazendo isso por vocês. São os deputados que têm como virtude Deus, pátria, família, liberdade, viu? Porque se depender da esquerda, eles ainda estão brigando. Inclusive hoje está em toda a internet que eles conseguiram derrubar uma liminar de convocação do irmão do Mula. O irmão do Mula é diretor-presidente de um desses sindicatos que recebeu já R$1 bilhão. E estão fazendo de tudo para não trazer esse safado aí, desse pilantra, que é igual o irmão dele, para depor na CPMI. Entendeu? Adivinha quem é que vota? Adivinha como a direita votou e adivinha quem votou contra? Então, antes de você falar alguma besteira, de achar que eu estou falando bobagem, vai se informar. Acompanha o que acontece no país. E você de direita, fique atento às notícias. Fique atento às notícias.
Não fica caindo em conversinha de jornal nacional, de jornal da Band, em Globo News, não, porque você só é feito de trouxa. Se você assina jornal de papel, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, você está pagando para ser enganado. Você está fazendo papel de otário, viu? É importante destacar que nem todos os pedidos de prorrogação, eles são indeferidos de forma injusta. Tá? Há casos em que realmente há condições de segurado retornar ao trabalho. Mas o segurado ele não é desonesto. Muitos querem sair do INSS o mais rápido possível. Quem quer ficar no INSS sob essa pressão? Hoje você tem dinheiro, hoje você tem renda, amanhã você corre o risco de não ter de uma hora para outra. Alguém consegue ter paz vivendo assim? Quer dizer, a pessoa pede a prorrogação, mas é o que acontece, muitos até voluntariamente voltam a trabalhar porque não aguentam. Tá? Mas eu falo para você, se você sofrer injustiça, vai atrás. Entra na justiça, grita, faz reclamação na ouvidoria, sabe? Procure seus direitos, meu amigo e minha amiga. Nós chegamos nessa situação nesse país exatamente porque a gente foi aceitando, e olha a merda que virou isso aqui. Olha o que nós estamos vivendo hoje, só corrupto, ladrão, bandido não vai pra cadeia gente honesta. É isso que nós conseguimos, de ficar calado. Aquele papinho, política, religião e futebol não se discute. Se discute sim. Se discute sim. Sempre fizeram essa aí. Eu ouço isso desde criança. Não, política e religião não se discute. É por isso que nós temos tanta gente tapada nesse país até hoje, que não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, é revoltante mesmo. É revoltante. Eu fico revoltado de ver. Eu fico revoltado de ter que trazer notícias como essa aqui. E eu não tenho poder de fazer nada. O que eu vou fazer? Eu vou lá no INSS esganar um? Eu sozinho vou sair gritando aí pela rua? Eu vou virar motivo de comédia, porque as pessoas dão risada. Hoje quem fala a verdade é ridicularizado. Hoje eles criam narrativas que eles destroem as virtudes, destroem a imagem da pessoa com narrativa. E pior que os idiotas acreditam. Os idiotas acreditam. Entendeu? Meu amigo e minha amiga que estão chegando no canal, eu espero que o conteúdo tenha alertado com relação à prorrogação de auxílio-doença, tá? Se você está nessa condição e está perto de pedir uma prorrogação, prepare-se, tá? Porque a coisa não é moleza, não. Gostou do trabalho? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que assim você não perde nenhum conteúdo. E você, meu amigo e minha amiga, que estão sempre comigo, me acompanhando, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês sempre, tá? Com muita paz, com muito amor, prosperidade, alegria, com abundância, com tudo de bom. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro, de coração, tá? E que Deus nos dê paciência para aguentar, sabe, tudo isso. Vou deixando aqui meu forte abraço e até os próximos vídeos.